Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. E hoje, caramba, falando sobre corrupção, sempre com convidados muito legais, Anderson Bravo, Bruno, Pastor Silas. E a gente hoje aqui, o negócio está pegando fogo. Vou com outra pergunta aqui. Qual deve ser o papel da chamada bancada evangélica na luta contra a corrupção? Peguei esse gancho porque o Bruno no bloco anterior falou, faça um apelo aí à bancada evangélica. Os evangélicos nos representam? Essa é uma boa também. No primeiro bloco o Anderson falou um negócio interessante, tipo, ali que tenha o justo, mas o justo não no conceito se é cristão, se não é, mas que seja justo. A bancada evangélica nos representa? Nem sempre, foi aquilo que o pastor Bruno falou. Tem pastor defendendo bandeira de família e já casou 3, 4 vezes. Eu entendo o seguinte, essa questão aí de novela, de beijo, esse não é o papel da igreja, isso é bobagem. O nome de essas pessoas só levantam isso. Primeiro foi a Salve Jorge. Salve Jorge, não vamos ver Salve Jorge, porque estava o nome. Aí veio o Império, não vi nenhum alarde com relação ao Império. Aí vem Babilônia, e logo na primeira novela, na primeira cena, no primeiro capítulo, vai lá 2 atrizes consagradas, Fernanda Montenegro, a outra, eu esqueci o nome dela, mas também uma atriz consagrada, se beijam, dão um selinho, e aí começa todo esse alarde, né? Aí vão os políticos para a tribuna do Senado, para a tribuna da Câmara, para poder falar contra. Meu irmão, Jesus disse assim, não vos peço que os tireis do mundo, mas que livrai-os do mal. O peixe, ele vive no mar, ele vive na água salgada, mas quando chega em casa a gente bota sal nele. O mundo faz aquilo que é peculiar dele. O nosso papel não é esse. Jesus disse em Lucas 17:1, é mister, ou seja, é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. O papel da igreja, ele é muito mais de trazer uma consciência a cada ovelha, a cada membro, de que aquilo ali é errado, do que ficar às vezes levantando bandeira, trazendo alienação. Olha que absurdo, um pastor aí que tá na internet, que tem muitos seguidores, ele propôs boicotar uma empresa famosa de perfume, uma empresa, não sei se eu posso falar o nome, fazer aqui um merchan, né, que é a Natura. E eles fizeram lá um banner e colocaram, vamos boicotar. Só que na minha igreja, por exemplo, tem umas 3 ou 4 irmãs que vendem Natura, que conseguem viver vendendo Natura. Então, essa questão aí é muito mais complexa. Acho que o papel da igreja, como o Lincoln falou, é combater a corrupção. A bancada evangélica usa, às vezes, essa questão, o Marco Feliciano, essa questão... Para se autopromover, para se garantir já no novo mandato. E eu acho que se a gente tem que boicotar o adultério, tem que boicotar a fornicação, tem que boicotar a corrupção. Não uma empresa A, B ou C ou D que... Respondendo a pergunta de forma bem objetiva... Não. Não nos representa. Não. E por que não? E aí eu pego o raciocínio do pastor Bruno. A grande verdade é que nós temos políticos, eu não sei aqui hoje numeralmente quais são evangélicos, ou os que são ditos evangélicos, ou que são evangélicos só na época da eleição. Inclusive essa bancada, ela cresceu. Mas eu não sei os que são evangélicos de fato, de verdade, os que se tornaram evangélicos no período, né, e os que aprenderam da parte do Senhor e abre a Bíblia no Salmo 23, que tem esses também, né? Não, tem uns que dão a parte do Senhor e a parte da senhora. Então assim, mas eu quero chegar num pensamento seguinte, a grande maioria não é preparado para tal. A grande maioria não é preparado para tal. Eu sou a favor, isso independente de ser evangélico, que ao acontecer uma reforma política no Brasil, fosse estabelecido que para ser político, independente do grau, vereador, prefeito, governador, senador, estadual, federal, que se faça no mínimo uma faculdade para tal. Nós temos uma gama de gente que não tem nenhum compromisso em aprender sobre a sua função. O que eu de vez em quando eu assisto TV Senado e TV Câmara. Eu sempre brinco com isso. Eu fico esperando o decoro chegar, que ele nunca aparece. O decoro nunca vai. Porque o cara tá falando lá e tá uma conversaiada, uma baderna, celular, risaiada. Não há educação naquele ambiente. A palavra Vossa Excelência, por muitas vezes, é para substituir um palavrão. O cara quer ofender, porque Vossa Excelência é isso ou aquilo. Então, e aí você traz isso para o meio evangélico, você tem gente, foi dito aqui pelo pastor Bruno, que cria uma bandeira, não porque está realmente envolvida por essa bandeira, mas porque essa bandeira dá voto. Ele é conveniente. Essa bandeira dá voto. Então, nenhum político evangélico
evangélico vai ser a favor da liberação do armamento. Nenhum político evangélico vai dizer que é a favor do casamento homossexual. Só que o político evangélico tem que pensar que não é só disso que o mundo vive. Que tem saúde, que tem educação. Eu queria ver um político evangélico criar um projeto de lei ou fazer as leis que já existem, que no Brasil hoje o problema não é criar projeto de lei, é fazer as leis que já existem funcionarem. Eu queria ver um político, um, que trouxesse a solução para o problema carcerário do Brasil, o problema da educação do Brasil, o problema da saúde do Brasil. E aí, Lincoln, olha que coisa fantástica. Vou dar um exemplo aqui muito simples, muito simples. Eu estava em Brasília, em um restaurante, não vou falar o nome porque eu não tenho autorização para falar aqui o nome aqui, mas o gerente desse restaurante é evangélico, crente, menino crente, 32 anos, veio do Ceará, começou do zero e tem o baita de um restaurante em Brasília. Ele criou uma fórmula e uma maneira de tratar com seus garçons, que ele aboliu os 10%, certo? Mas ele criou uma maneira de um rendimento da diária, né? Da renda diária ser compartilhada com os garçons. Como é em Brasília, deputados e senadores frequentam esse restaurante. Isso chegou a um senador, que pegou a ideia do cara e transformou em projeto de lei. Esse cara não é político. É a comprovação que nós temos muitas pessoas capazes no nosso meio. A questão é os que chegaram lá. Porque às vezes os que chegaram lá não chegaram lá porque são capazes. Chegaram lá porque tem bons esquemas. Chegaram lá não porque são dotados da possibilidade, da capacidade de Deus para exercer a função, mas porque viram seu ministério naufragar e aí viram na política uma forma de entrar, né? Ou se tornaram bons, na linguagem bem carioca, boas buchas, né? Então eu sou um líder de eloquência e de expressão no Brasil, mas eu não vou vir candidato. Então eu pego o Lincoln, coloco o Lincoln vai para lá, não para representar a família. Ele é minha bucha. O que a gente tem que frisar aqui também é que a gente não pode generalizar também, né? Tem políticos evangélicos que são extremamente inteligentes, preparados, capacitados. Na grande maioria. É verdade. Eu sou a favor de nós termos cristãos na política. Mas você se sente representado? Assim, nós somos representados? Não todas as vezes. Em alguns momentos eu sinto que sou, em alguns momentos eu sinto que não sou. Alguns momentos eu falaria o que o camarada lá está falando, outros momentos eu falaria outra coisa totalmente diferente. Então isso é algo assim, a gente não tem como eu precisar, eu sou representado, eu não sou representado. Tem coisas que eles fazem que eu concordo. E eu acredito que nós devemos ter políticos sim cristãos, a gente deve pôr o máximo de pastores lá, o máximo de crentes lá, o máximo de gente séria lá. Pastor Bruno, desculpa outro dia eu estava pensando o seguinte, acho que já falei isso aqui. Nesse esquema da Lava Jato, a Petrobras, a gente estava até comentando em off, ela conduziu a nação brasileira a uma situação que, é claro, hoje a situação de decréscimo, que a nossa economia, que a vida da sociedade está vivendo por causa disso. Todo mundo está vendo isso no noticiário, todos os dias, novas notícias acerca disso. Vai me dizer que não tem crente na Petrobras? Por que os crentes da Petrobras não se manifestam? Ô, Lincoln. Por que não acontece acerca da luz do reino dentro de uma empresa dessa? Eu não consigo entender. Que representação do reino é essa? É onde eu falo dessa preparação. É onde eu falo dessa preparação. A Avenina, não sei nem se ela é cristã, né? A Avenina foi a única que se manifestou. Por outro lado... O próprio Joaquim Barbosa, a gente queria que esse cara fosse pastor, queria que esse cara fosse crente. Tu vê que condição que o evangelho está no Brasil. Porque eu não me sinto representado. Eu também não. Eu não me Por sinto, causa da preparação. Aí sabe o que acontece? Eu me sinto. Uma vereadora de São Paulo, evangélica, sabe qual foi a proposta que ela colocou no seu primeiro mandato? O dia da pastora. O dia da pastora. Mas, Anderson, esse que é o problema. Eu acho que a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada católica, eu acho que o Congresso ele tem que representar o povo. O cara que é candidato, ele é pastor, ele é deputado federal, ele tem que legislar para todos. Ele não tem que legislar para evangélico, ele tem que legislar para espírita, para homossexual. Ele tem que defender o bem comum. Acho que já é um erro essa segmentação dentro do Congresso de bancada, porque cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, cada um quer fazer aquilo que vai dar interesse
interesse para eles. Só que a nação brasileira é uma nação multirracial, é uma nação multirreligiosa. Nós não podemos simplesmente defender quantos mais partidos. Digamos que vamos criar uma república evangélica, será que isso é a solução? Eu não vejo. Eu não vejo a política como um fator de mudança de uma sociedade. Silas, nós estamos no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e nós tivemos uma das maiores frustrações, que foi ter um governador dito evangélico, dito pregador, e que trouxe o maior volume de escândalo da história desse estado. Ou seja, não existe prova. Eu repito a frase que eu disse no primeiro bloco: nós precisamos de gente justa. Quando o justo governa, o povo se alegra. Ser justo não é ser membro de uma igreja, ser justo não é ter carteira, porque eu conheço muita gente que nunca frequentou uma igreja, alguns até duvidam da existência de Deus, mas são pessoas justas. Quer ver, o rei Artaxerxes, ele era um rei pagão, inimigo da nação, mas quando Neemias foi até ele para poder restaurar os muros de Jerusalém, o rei tinha uma consciência da necessidade de liberar Neemias, mesmo ele sendo um rei pagão, mesmo ele sendo um rei inimigo, ele liberou, deu salvo-conduto para que Neemias pudesse passar pelas províncias, ele deu a madeira necessária, o material, a mão de obra necessária. Centurião que vai até Jesus. Centurião de Cafarnaum. Preocupado com o seu servo. Então, a questão, é o que eu falei, tem pessoas que não têm esse rótulo de evangelho, mas que vão ser bons governantes. O cara tem que ser político, ele tem que saber de ciência política. E para ser político no Brasil, uma coisa que nós precisamos que eles tenham, e a maioria não tem, é o sentido de honestidade. A grande verdade é essa. Vou pro break rapidinho, no próximo bloco, último bloco, hein? A gente vai no aquecimento final aqui do Antenados, que agora ficou bom. Esse eu gostei. A gente vai pro intervalinho rapidinho e a gente volta com Antenados na Geral. Fica ligado, não zapeia não, que eu volto já com mais Antenados na Geral.